Olá, olá pessoal, boa tarde, final de tarde, mais propriamente, tudo bem? Estamos aqui na live, essa semana nós vamos falar sobre os estados emocionais. Que tema bom, que tema importante, que tema que exige equilíbrio. Falar dos estados emocionais, a gente precisa de equilíbrio, né? Nem todos os dias equilíbrio é uma coisa simples, mas a gente precisa aprender a lidar conosco, a gente precisa aprender a lidar com as pessoas ao nosso redor. Todos os dias são desafios, as pessoas mais próximas são desafios, as pessoas mais longe, que a gente convive mesmo de mais longe, também são desafios, mas para determinados momentos eu preciso saber lidar com pessoas que têm diferentes personalidades do que eu, pessoas que não estão fazendo as mesmas coisas, que não pensam da mesma forma. Mas, ao mesmo tempo, o meu estado emocional também depende de tantas coisas e eu preciso fazer o meu emocional equilibrado a ponto de não depender de nada e nem de ninguém, né? É muito engraçado isso, né? Porque muitas vezes a gente depende do que as pessoas falam, se a gente recebeu o salário, se nós estamos bem com o cliente, se o nosso marido elogiou, se o meu filho tá bem. O nosso estado emocional tende a depender muito, tem essa tendência de depender muito das coisas e depender muito das pessoas, né? E encontrar equilíbrio faz parte de você estar num estado emocional de desenvolvimento. Falar não para você, respirar, fazer uma avaliação de autopercepção sobre o que você sentiu em cada situação. A pessoa que mais consegue equilíbrio na vida é aquela que tem um poder de autoanálise efetivo, né? Como foi meu dia de hoje? Meu dia de hoje foi produtivo nisso, meu dia de hoje não foi produtivo naquilo. Nessa reunião, talvez se eu tivesse falado dessa forma, eu tivesse dado mais certo. Eu vou fazendo análises de resultados, eu vou fazendo análises daquilo que aconteceu no meu dia, no dia a dia. Eu não faço uma autoanálise depois de 1 milhão de dias, né? Ou de um mês. Como é que foi meu mês? Não. Isso você pode fazer para financeiro, mas você não vai fazer uma autoanálise mensal. Autoanálise é em cada reunião que eu entro, em cada vídeo que eu gravo, no meu caso, em cada relacionamento, é num almoço de negócio, é no fim do meu dia. A autoanálise é importante para ir determinando o teu estado emocional. Essa semana nós vamos falar de algumas coisas muito sérias e que podem ser bem transformadoras. Chamam-se os 5 estados emocionais principais de um ser humano, né? Não tem ninguém que não sinta esses 5, que não passe e sinta isso que eu vou falar. Um estado emocional é a forma com que a sua emoção está naquele momento. Como é que a minha emoção está hoje? Como é que a minha emoção está agora, né? Então, todos nós passamos por medo, por alegria, que pode ser uma euforia, ela pode ser boa. Todas as emoções que eu vou falar para vocês aqui podem ser boas e podem ser ruins, depende do nível que você deixa ela chegar. Então, medo, alegria, tristeza, raiva, né, e amor. São as 5 emoções primárias. Vamos lá? Medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Nós vamos falar desses 5 estados emocionais. Enquanto estado emocional, lembre-se, enquanto for um estado emocional, eu tô lá e passa. Agora, quando vira uma patologia, quando vira um sentimento constante, aí pode virar uma doença. Aí pode virar uma doença da mente, pode virar uma doença que vai trazer consequências, pode virar um problema. Mas enquanto estado emocional, ele passa, ok? Então lembre-se, vamos falar hoje sobre medo primeiro, ok? Hoje a primeira emoção que a gente vai falar, o primeiro estado emocional que a gente vai falar é o medo. O medo, enquanto estado emocional, ele é protetivo? Sim, vamos falar tecnicamente, ok? Tem 2 tipos de medo. Tem o medo que é protetivo, que é só um estado emocional. Vou dar um exemplo para vocês de um estado emocional. Eu acabei de ser assaltado, eu tive medo? Sim. Isso é normal? Lógico. Aí eu acabei de quase bater o carro, né? Sabe aquela brecada?
aquela respiração mais funda que você faz, ou porque você ia bater o carro, ou porque você sentiu que alguém ia te assaltar, ou porque você sentiu que aconteceu alguma coisa, ou porque aconteceu, né? Alguma coisa, por exemplo, a gente teve essa questão da pandemia. Quando você, dependendo da reportagem que você vê na TV, você vai respirar e vai dizer, meu, e agora? Né? Então, enquanto momento, alguns minutos, alguns segundos, ou algumas, até horas para algumas coisas. Eu me lembro que a única vez que tentaram me assaltar na vida, eu fiquei umas 2 horas assim. Bebi água, me acalmei, fiquei calma, mas eu lembro que meu corpo ficou um pouco tremendo, minha respiração ficou acelerada. Eu fiquei uns 2, 3 dias observando tudo na rua, sabe? Aquela coisa, parece que alguém vai sempre chegar perto de você. Normal. Por quê? Porque eu tive um estado entrei num estado de medo mediante aquela situação. Isso é real, foi efetivo, o medo tava ali. É normal você ser assaltado, você ter medo. É normal você perder um emprego, você ter medo. É normal ter uma adversidade, você ter medo. Então, enquanto momento, aquela situação do momento, é natural você sentir medo por minutos, talvez por horas, mas não por dias, né? Então, aonde que eu sei quando é em estado emocional? Quando eu sinto, vem, mas em 1, 2 dias aquilo passa, aquilo você volta à tua natureza, aquilo que você sabe que é normal pra você. Então, isso é um medo enquanto estado emocional. Tive um medo porque foi uma reação de proteção ao perigo, ok? Tinha um perigo, teve uma situação, eu tive uma situação de proteção. Legal, então isso é um medo de estado emocional, normal. Tá? E ele é até defensivo, porque o seu instinto do teu corpo, da tua mente, faz você se proteger, né? E isso é natural. Então, por que eu tô explicando tudo isso? Porque muitas vezes você sente medo por 2 dias e você já acha que você tá doente. Não, tá? Amanda, eu tenho tido medo dessa situação agora, dos últimos 40, 50 dias. Eu preciso trabalhar isso dentro de mim. O medo passou em 2, 3 dias e você começou a conseguir enfrentar, e isso é uma situação legal. Então, legal, você começou a enfrentar e vamos andar. Às vezes volta aquele medo de como é que as coisas vão ficar e depois eu começo a andar de novo. Também é um medo natural, porque você enfrentou e você vai andar. Ok? Agora, aonde ele não é natural? Quando ele tá permanecendo dentro de você e ele tá começando a trazer consequências. Exemplo, não consigo trabalhar, tá alterando meu sono, eu não consigo falar sobre aquele assunto, eu tenho um assunto que eu não consigo enfrentar, eu tenho um assunto do qual eu não consigo falar, eu tenho uma situação que eu não consigo voltar pra enfrentar, né? Porque eu precisava voltar naquele dia, naquele relacionamento com aquela pessoa e tocar naquele assunto, eu não consigo, eu tenho medo. Tenho medo de perder as pessoas. Aí começa assim, eu tenho medo de morrer. Aí eu saio na rua, tenho medo de morrer. Eu tenho medo de passar fome. Eu tenho medo. Quando você começa a ter esses medos que não são perigos reais, mas é um perigo que continuou na tua cabeça, aí você começa a desenvolver uma enfermidade de medo, que pode até se tornar um estado emocional crítico de síndrome de pânico ou de ansiedade no nível de depressão. Então, o que eu preciso entender? Avalie isso, porque isso pode se tornar uma doença sim. Valorize o fato disso não prosperar dentro de você. Aí você vai me perguntar, como é que eu trato isso, né? Aí eu sinto sim medo de algumas coisas que são permanentes. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre o perigo, ele pode ser real. Aconteceu alguma coisa, então tô com medo, que é o que eu falei pra vocês, por exemplo, do medo de um assalto de um momento. Aconteceu a questão do Covid-19, então eu tô por alguns dias, por alguns momentos com medo e tenho que enfrentar isso. Enquanto isso, tudo bem, perigo real, efetivo, é uma verdade e eu preciso estabelecer uma vitória sobre esse medo, porque o perigo é real, mas eu tenho como vencer conforme eu vou respirando e pensando o que eu vou fazer e como é que eu vou enfrentar e criando uma estratégia para enfrentar. Aí é normal. Então aí tá em um estado emocional normal. Quando ele não é natural, ele tá se desenvolvendo dentro de mim. Então ele foi buscar lá atrás, quando eu falo lá atrás é dentro do meu inconsciente, lembra?
você é 30% consciente e 70% em média inconsciente. Ou seja, existem coisas a teu próprio respeito que você não lembra, existem coisas a teu próprio respeito que você não sabe, né? E aí, eu estou naquele estado emocional, mas comecei a ficar... Agora eu não tô mais conseguindo dormir à noite. Agora eu não saio mais na rua, porque nem de máscara eu saio na rua. Porque eu estou entrando num estado emocional, eu saí do estado emocional para entrar num estado de enfermidade. E aí eu preciso começar a pensar como é que eu vou vencer isso. Então eu vou te dar algumas dicas bem legais e práticas. Ponto número 1. Anote 2 ou 3 coisas das quais você tem medo, né? 3 coisas que eu tenho medo. Aí você anotando, você vai pensar, vai fazer algumas perguntas para isso. O quanto tempo esse medo tá dentro de você? Eu tenho há muito tempo medo disso e ninguém pode tocar nesse assunto comigo. Opa, aí tá um ponto que nós vamos trabalhar. Ah, não, eu tive medo disso porque a semana passada isso aconteceu e eu tô meio assim, mas eu já tô começando a vencer isso, tô lutando contra, tô andando. Então, continua lutando contra para que esse medo não permaneça em você, não deixe de dar atenção para que ele não permaneça. E, legal, tô enfrentando, tô no estado emocional por causa de um processo de ansiedade, de um determinado fator que aconteceu, mas não tá me vencendo. Então, legal, então você tá conseguindo enfrentar. Agora, se é uma situação de medo que tá dentro de mim há muito tempo, eu vou ter que trabalhar a origem. Não tem jeito, né? Ah, isso eu não descobri a origem. Não, tô falando pra você fazer regressão, nem pra você ficar escrevendo a sua vida inteira num livro de 400 páginas. Mas comece a pensar quando esse... Então, aí eu vou te dar as dicas práticas. Ponto 1. Quando esse medo começou? Ah, quando eu casei. Não, mas por que quando você casou você começou a ter esse medo? Você vai ter que começar a perguntar isso pra você, né? Não, esse medo começou quando eu fiquei desempregada a primeira vez. Tá bom. Como que era a tua infância? Como era a tua condição financeira? Dá uma olhadinha pelo menos de você do 0 aos 12 anos, se você passou algum trauma ou decepção muito grande nessa época, que tem alguma relação com esse medo. Então, ponto 1, eu observo quando ele começou. Vamos voltar mais ainda. Primeiro, observo se ele é permanente. Ele tá dentro de mim já faz um bom tempo. Número 2, eu observo quando ele começou. Ah, eu acho que foi quando eu casei. Tá, aí você... Pergunta número 3, você vai começar a perguntar o porquê que aquele medo tá ali. Certo? Por que aquele medo tá ali? Comece a perguntar pra você, por que eu tenho medo disso? Por quê? Aí você vai responder, aí você pergunta de novo, mas por que essa situação se apresenta desse jeito? Então você vai perguntando alguns porquês pra você, porque isso vai começar a trazer você pra verdade sobre esse medo. Número 4, eu preciso voltar um pouquinho na infância se eu não tô descobrindo, pra dar uma olhada. Ah, eu vou fazer regressão? Não, senta e pensa. Eu tive traumas, vou dar um exemplo. Nossa, não posso falar de Covid-19, não posso falar de perder emprego, não posso falar de qualquer situação de falta de dinheiro, porque eu fico sem dormir. Isso é um medo. Tem uma consequência já, insônia, né? Legal. Só que quando a gente volta na maioria dessas pessoas que tem muito medo de desemprego, tem muito medo de problema financeiro, a maioria delas teve um problema de passar necessidade, outras não. São outras causas, não tem só essa. Mas muitas vezes a pessoa teve medo de passar necessidade. E aí o que aconteceu? Lá naquele trauma que ela tem lá atrás, ela olha e ela ficou aprisionada. O que significa isso? Ela não, né? Ela não conseguiu se libertar verdadeiramente daquele medo. Então ela vai precisar de ajuda para enfrentar. Às vezes precisa de ajuda até psicológica. Às vezes a ajuda que você precisa é você mesmo, né? Porque eu tenho Deus, é provado que hoje a vida espiritual é muito importante. Então eu tenho Deus, eu tenho que olhar para as coisas boas e eu tenho que desenvolver mecanismos de defesa efetivos. Porque os mecanismos de defesa que eu desenvolvi através do medo não estão dando certo. Não estão dando o resultado e o efeito que eu precisaria ter. Então eu preciso de um mecanismo de defesa diferente. Então, como não... Aí, cada medo que você tem, você vai precisar trabalhar ele. Não seja ansioso, não seja desesperado, não queira trabalhar todos os medos da vida de uma vez só, né?
Ó, nesse momento eu estou com medo mesmo do que vai acontecer. Ponto número 1, esse medo teu é vago, ele está num processo de ansiedade de quê? Vamos pensar na tua vida? Quer ver uma forma de enfrentar o medo inteligente? Pontue coisas que estão acontecendo com você que são boas. Boas, né? Eu tenho conseguido ter uma relação diferente com os meus filhos. Eu tenho conseguido descansar um pouco mais. Eu tenho conseguido ler. Eu tenho conseguido me organizar. Anote coisas boas, ok? E depois pontue das coisas que estão acontecendo, quais são as dificuldades que você precisa enfrentar. Medo emocional, medo sem ser estado emocional, mas sendo estado de enfermidade, eu preciso enfrentar. E eu vou pontuar uma coisa de cada vez. Gente, aquilo que você não enfrentou em 10 anos, aquilo que você não enfrentou em 5 meses, aquilo que você não enfrentou em 2 anos, você não vai enfrentar em 2 horas. Então, como é que você vai fazer? Você vai olhar para aquela situação e vai dar o passo número 1 para enfrentar o seu medo. Por exemplo, hoje você está assistindo a live aqui. Você está dando um passo número 1 importante, né? Por quê? Porque você está ouvindo sobre o medo. Você está tendo que... A tua mente está tendo que enfrentar esse medo. Você está tendo que falar com esse medo dentro de você. Porque conforme eu estou falando, as coisas dentro de você vão acontecendo, né? Então, como é que eu enfrento esse medo? Qual é o primeiro passo que eu posso dar contra ele e a meu favor? Ah, quer saber? Eu não saía de casa, hoje eu vou sair. Aí eu não consigo, então vamos sair com alguém? Então vamos com alguém junto, né? Então vamos vencer um dia de cada vez, porque o grande processo de medo vem de muito processo de ansiedade. E uma das coisas muito sérias sobre a ansiedade é quando você tá lá na frente, você quer viver o ano de 2030, mas nós estamos em maio. Aliás, nós estamos na primeira semana ainda de maio, só passou 4 meses de 2020. Mas o teu estado emocional te leva a querer viver 2030, só que acontece, é por isso que você tá com medo, você não sabe o que vai acontecer em 2030, nem eu, aliás, não sei nem o que vai acontecer daqui 30 minutos. Então eu quero controlar algo que não está no meu controle, que está fora do teu controle. Então lembre-se, se está fora do meu controle, como é que eu consigo dar um passo de cada vez, né? Vamos enfrentar esse medo? Eu anotei 3 medos aí, certo? Eu dei todos esses passos que eu tô falando para vocês. E aí, quem não conseguiu concluir o vídeo completo, depois pegue, porque ele fica aqui 24 horas e ele é curto, tem 20 minutos, né? Mas a partir do momento que eu começar a dar, dei esse passo, legal, vitória, comemore a vitória que você deu, que você teve, né? O passo que você deu. Legal, agora eu vou pro passo número 2, né? Uma coisa muito importante, se você tem medo de algumas coisas, não enche a sua mente daquilo. Aí tô morrendo de medo do que vai acontecer no país daqui a um ano, então para de ouvir notícias, só ouve o que é necessário, o básico para se informar, não um monte de notícias que vão efetivar um monte de medos dentro de você, né? Então trabalhe isso, comece a focar, a ter foco. A gente fala sobre medo no curso Reorganizando, porque o curso é uma reestruturação emocional, te dou uma dica, faça, vai ser muito bom pra você, muita gente fazendo, muito interessante, tá aí na bio o link pra você clicar. E é um dos temas que a gente trata de todo o equilíbrio emocional pra depois você ter um equilíbrio prático e deslanchar nas coisas da tua vida, tá? Então, o medo tem que ser enfrentado um passo de cada vez. Tem muita gente aqui me pedindo para falar mais sobre o medo. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Entrem, deixem no direct ou na live mesmo perguntas que vocês têm sobre medo. Porque a gente pode ir falando ao longo da semana. As meninas vão estar aqui, essas psicólogas vão estar aqui falando de tristeza, de estado de alegria. Alegria pode ser bom, mas depois de alegria, varando euforia não é bom. É um estado também que não é legal. Aí eu dou risada de tudo, tá bom? Não dá pra dar risada de tudo, né? Então, a alegria num estado de desequilíbrio, ela também não é boa. Então, a gente vai sempre tratar isso. Até onde é um estado emocional natural, que foi o que eu te expliquei, medo de algumas coisas e você é um ser humano normal. E até onde começa a ficar a enfermidade pode se tornar uma síndrome de pânico, porque é um acúmulo emocional de ansiedade que tá dentro de você que você não tratou, né? Coisas que você não trata hoje aparecem amanhã.
Portanto, respeite o teu emocional, respeite a tua vida, respeite a si mesmo, trate-se, né? Olha, eu não gostei disso, por que que eu tô pensando assim, por que que eu tô sentindo? Trate, porque as coisas que você não gostar hoje, que você não conseguir concluir hoje, amanhã elas vão aparecer. Ah, a senhora tá falando de assombração? Mais ou menos, né? Por quê? Porque tá lá, abriu uma porta no teu emocional, você não tratou essa ferida, né? E a Lai tá falando aqui, ó. Coloca no seu status uma caixa de perguntas que você consegue acompanhar melhor e fica guardando. É mesmo, mas você sabe que eu tenho uma pessoa que faz minha assessoria e é lindo porque eu não faço nada quando ela não tá, né? Eu vou aprender tudo certinho. Eu fico aqui focado e ó. Mas pense sobre isso. Eu não quero trazer essa ferida à existência. Você não vai trazer, ela não tá tratada, ela tá aí. Eu não quero lembrar. Um dia você topa com uma situação que você é obrigado a lembrar. Eu não quero enfrentar. Um dia você topa com uma situação que você é obrigado a enfrentar. Então, uma dica que eu te dou, né? Você tem 24 horas desse vídeo aqui, reveja. Enfrente. Anote 1 ou 2, 3 medos que estão vindo na tua mente. O que você precisa enfrentar. E lembre-se, isso é um exercício de autoconhecimento. Reorganizar é autoconhecimento, né? Quando você se reorganiza, você vai para um autoconhecimento, você vai se conhecer melhor para viver melhor em todas as coisas na tua vida. Não é ruim você se conhecer e não é ruim conhecer as coisas ruins da Amanda, porque muitas coisas da Amanda não são ruins, também não são boas, tem coisas que são ruins. Tem medos, tem dificuldades e dores que eu passei, sim, são verdades e eu tenho que enfrentar. E isso não é um problema porque eu sou um ser humano normal igual a você e você é igual a todas as pessoas que estão ao teu redor, ok? Fica essa dica muito legal. Amanhã a gente vai falar sobre euforia, sobre alegria, podemos responder mais perguntas sobre o medo e a gente fixar esse assunto na nossa mente como um fator de libertação que a gente pode atingir, que a gente quer atingir e que a gente vai conseguir atingir. Beijo em todo mundo.